Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima. O trecho de Ezequiel hoje é uma admoestação severíssima contra os pastores, ou seja, os chefes de Israel, tanto políticos quanto religiosos, que não tomam conta do seu povo. A autoridade é serviço. E em vez de apacentar as ovelhas, eles estão apacentando a si mesmos. Estão usufruindo o leite, a lã e até a carne das ovelhas, em vez de buscar a extraviada, de curar aquela que foi ferida, de fortalecer aquela que está fraca. Por causa disso, da dispersão das ovelhas por falta de pastor, o Senhor vai retirar o ofício de pastor daqueles para quem foram confiadas as ovelhas. Eles não vão poder mais apacentar a si mesmos e não vão poder mais devorar as ovelhas. Vou libertar as minhas ovelhas da goela dos pastores, para elas não servirem mais de alimento. Eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. O sermão é terrível para os que têm a cura de almas, ou seja, para os padres, para todos aqueles que têm um cargo pastoral, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. O pastor tem que responder não só por si, mas por todo o rebanho que foi confiado a ele. Ele vai sofrer um julgamento severo. Ezequiel fala isso no exílio e culpa os chefes de Israel por não terem tomado conta do povo, que assim acabou se extraviando e foi presa dos seus próprios pecados e depois do castigo da invasão dos caldeus e com a consequente deportação para a Babilônia. O Evangelho hoje apresenta Nosso Senhor contando a parábola dos operários da vinha. Um patrão sai de madrugada e vai contratando trabalhadores para a sua vinha, às 6 da manhã. E depois ele contrata às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 horas da tarde. Ele havia combinado com os que foram contratados por primeiro dar uma moeda de prata. Porém, para surpresa destes, os outros, inclusive os que trabalharam uma hora só, das 5 às 6 da tarde, também ganham uma moeda de prata. E o patrão diz: eu não fui injusto. A justiça consiste em dar a cada um o que é devido. Eu combinei dar-te uma moeda de prata, é o devido. Aqui está ela, toma. O que eu fiz com os outros não foi injustiça contra você, que começou na primeira hora. Eu quis dar aos outros mais do que a justiça. Eu quis dar aos outros, além da justiça, a gratuidade. E eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou tu estás com o olho invejoso porque eu sou bom? Em outras palavras, tu não amas o próximo como a ti mesmo? Porque se eu amo o próximo como a mim, o benefício que Deus faz ao outro, eu tenho como se fosse a mim mesmo. Os judeus foram os primeiros, contratados lá na época de Abraão. Os pagãos foram os últimos, contratados na época de Jesus. Mas tanto os judeus como os gregos, como os romanos, os gentios, participam da mesma herança, são membros da mesma igreja, são herdeiros do céu, e todos devem se alegrar com o benefício feito a todos. Assim é a igreja. Há últimos que serão primeiros e há primeiros que serão últimos, ou seja, judeus que rejeitam Jesus foram contratados por primeiro e gentios que aceitam Jesus e que foram contratados por último. É uma parábola que nos convida a fazer festa com o filho mais novo que foi recuperado com saúde, em vez de ficar irritado porque o pai nunca fez uma festa semelhante comigo, que nunca transgredi um dos mandamentos dele. É o desejo de que nós nos alegremos uns com os outros e que festejemos a recuperação de uma ovelha perdida como se fosse a nossa própria salvação. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.